Olá, bem-vindo a todos. Nosso último encontro do ano de Shane Tapácia. Vocês estão sabendo que ele terminou a retrogradação deste ano. Vou passar a palavra para a Ana para ela fazer a tradução do mantra que acabamos de ouvir e ler os dois últimos versos, os ensinamentos da Rainha Kunti. Ok. Bem-vinda, Ana. Obrigada, mestre. Bom dia a todos. Deixa eu ver o texto aqui. Da Sharatokta Shani Stotra. Urishi destina Saturno é Dasharata. Sua divindade é Saturno e sua métrica é Tristup. Recitado, seu propósito é agradar Saturno. Dasharata falou: Kona, o ângulo; Antaka, o terminador ou limite; Raudra, o feroz; Yama, morte; Bárbaro, o moreno; Krishna, o preto; Shani, o lento; Pingala, o dourado escuro; Manda, o que digere lentamente; Sauri, o filho do sol. Reverência àquele filho do sol que, quando assim constantemente lembrado por esses nomes, remove todas as aflições. Reverência ao Filho do Sol, que distribui o desequilíbrio, para quem Devas, Asuras, Kimpurushas, os senhores Gana, Gandharvas, Vidyadharas e Nagas são afligidos. Reverência ao Filho do Sol, que distribui o desequilíbrio, por quem os humanos, os senhores dos humanos, os animais domesticados, os senhores da floresta, os habitantes da floresta, os insetos rastejantes, os insetos voadores e os zangões negros gigantes são afligidos. Reverência ao Filho do Sol que distribui o desequilíbrio, porque em províncias, cidadelas, florestas e cidades com muralhas são afligidas quando invadidas por exércitos. Reverência ao Filho do Sol que se vê agradado pelos que o veneram aos sábados, com oferendas de gergelim e cevada, e com doações de grama preta, açúcar mascavo, alimentos, ferro e tecido de cor azul escuro. Reverência ao Filho do Sol, que é o objeto de adoração até mesmo para yogis que se aperfeiçoaram na meditação sutil, que se sentam às margens dos rios Gangá e Yamuna em Prayag e desfrutam das águas escondidas do rio Saraswati. Reverência ao Filho do Sol, que torna feliz quem chega de outra terra no seu dia, sábado, e impede que quem sai de casa no seu dia volte. Reverência ao Filho do Sol, que é o Criador e autocriado, aquele que faz os três mundos tremerem de medo, o preservador, o destruidor, aquele que é a própria personificação dos três Vedas, Rig, Sama e Ajur. Aquele que recitar este hino todas as manhãs desfrutará de felicidade através dos filhos, animais domésticos e parentes. E quem o recitar obterá facilidade e prazer neste mundo, e o mais elevado estado de nirvana após ele. Pipalada o adorava com estes nomes: Konasta, Pingala, Babru, Krishna, Raudra, Antaka, Yama, Sauri, Shanichara e Manda. Quem repetir esses nomes todas as manhãs ao acordar nunca sofrerá nenhum tipo de aflição devido a Saturno. Assim se completa o Dasharatokta Shani Stotra, o hino de Saturno proferido por Dasharata. Tá tudo certo, Bê? Você fez uma expressão. Então vamos para os versos
25 e 26 dos ensinamentos da Rainha Kunti, encerrando a nossa prática. Twayi me nanya vishaya matir madhupate sakriti ratim udwahatad ada gange valgham udamvati. Ó Senhor de Madhu, assim como Ganges flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, permite que minha atração se dirija constantemente a ti, sem divergir para ninguém mais. Srimad Bhagavatam 1.8.42. Verso 26. Encanto pelas glórias de Krishna. Shri Krishna Krishna Sakha Vrishni Rishabhava Nidru Rajanyavam Shadahana Rajanyavam Shadahana Napavarga Virya Govinda Vodija Surarti Aravatara Yogeshwara Kila Guru Bhagavan Namaste. Ó Krishna, ó amigo de Arjuna, ó líder entre os descendentes de Vrishni, és o aniquilador daqueles partidos políticos que são elementos perturbadores da terra. Tuas proezas nunca se deterioram. És o proprietário da morada transcendental e fazes teu advento para aliviar as aflições das vacas, dos brahmanas e dos devotos. És possuidor de todos os poderes místicos e és o preceptor de todo o universo. Tu és o Deus Todo-Poderoso e eu te ofereço minhas respeitosas reverências. Srimad Bhagavatam 1.8.43. Om Tat Sat. Namastê a todos aqui presentes que estarão assistindo posteriormente a gravação, que será compartilhada nos grupos do nosso encerramento de Shani Tapasya, que foi acompanhado por todos nós ao longo desses 4 meses e meio, lindamente, com bastante compromisso, né? Se não tiver um pouquinho de austeridade, não é Shani Tapasya. Então, e com isso chegando também agora pertinho do final do ano, e logo no dia 1º de dezembro será já Bhagavad Gita Jayanti, que é o dia no calendário lunar que se comemora o momento que a Gita, ou a Canção Suprema, foi recitada, dita, falada, né? Esse diálogo transcendental entre Krishna e Arjuna. Então, teremos 3 encontros no primeiro, acho que vai ser dia 3, dia 1, dia 8. Já distribuí os anúncios. Quem quiser renovar lá nos grupos, colocar logo mais perto, porque o WhatsApp tem isso, né? Vai ficando para trás as coisas. Se a gente não renova, acaba perdendo. Quem puder dar uma forcinha, ajudar a gente também um pouco, renovar o aviso que nós vamos estar juntos ainda em dezembro, parte porque ainda temos 2 aulas do curso Astrologia Védica e Abordagem Terapêutica,
durante o mês de dezembro. Temos 2 aulas ainda na primeira semana de dezembro. E depois esse curso vai prosseguir em janeiro, a partir do dia 13. O Bhagavad Gita Jayanti também vai ser acompanhado de outro Jayanti, que é de Dattatreya Rishi, um sábio que veio em uma forma onde nele se encontram a trimurti da criação. Por isso, Dattatreya, Treya no sentido de três em um. Então, Brahma, Vishnu e Shiva se manifestam no mundo através de Dattatreya Rishi e também vamos conhecer a história dele nesses encontros de dezembro. Então, são todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos amar estar todos juntos novamente para concluir de fato o ano 2025 maravilhosamente, como foi esse ano, com todos os jayantes que fizemos, os cursos, as lives, mantendo assim a conexão, né? Que esse que é o ponto, né? Na sanga, conectados uns com os outros e conectados com o plano superior, né? O plano divino. Pelo menos se a gente conseguir chegar ali num sattva, né? Numa consciência mais sattva, menos engolida pelo caos, principalmente no ano 2025. Para quem acompanhou um pouquinho as notícias, foi um ano bastante caótico. Isso foi previsto no curso. Todo mês de novembro nós nos encontramos por um curso chamado Os Astros do Ano Seguinte, né? Os Astros em 2024, os Astros em 2025. E tivemos também o curso Os Astros em 2026, que ocorreu em 1º de novembro, que está disponível na plataforma para quem quiser acompanhar. São 4 horas de aula sobre os assuntos do próximo ano. E para quem obteve o livro, para quem pôde participar da aula em novembro de 2024, e para quem pôde acompanhar a aula também, que foi para a plataforma das previsões para o ano 2025, pôde ver várias colocações previstas de como o ano 2025 seria bastante caótico, com guerras ainda sendo levadas adiante, e porque foi um ano regido por Marte. Na verdade, foi um ano regido por Sol e Saturno, né? Saturno e Sol. Mas teve também influência de Marte na numerologia do ano, que é uma forma diferente que estamos acostumados. Normalmente anunciam, né? Quem vai ser o regente do ano, vai ser tal planeta. Na astrologia védica, nós temos um método mais preciso de definir influências planetárias ou efeitos planetários de um tempo marcado para seguir para adiante, né? E aí, no caso, para um ano adiante, que é exatamente na passagem do, do ano velho para o ano novo, 31 de dezembro para 1 de janeiro. Quando passa, né, 0 horas, passa de um para o outro, um mapa é calculado para esse momento e, de acordo com o estudo de Prashna, que é a astrologia védica, astrologia horária, onde nós podemos entender os movimentos, né, dos acontecimentos a partir de calcular um mapa para um momento específico, um lugar específico, etc. Aí nós temos respostas precisas a partir daí. E o planeta que rege o ano novo é sempre o planeta que rege a Lua, que rege o signo que a Lua se encontra na passagem do ano. Então, a Lua de 2024 a 2025 estava em Capricórnio, por isso que a regência foi de Saturno,
no Nakshatra Shravana, que é regido pela... Não, Nakshatra Shravana, não. Nakshatra Uttarashada foi regido pelo Sol. Então, por isso que o ano de 2025 foi regido por Saturno e pelo Sol. Então, quem determina o regente do ano é o regente do signo que a Lua se encontra e o regente do nakshatra que a Lua se encontra. E a gente considera também o regente do decanato que a Lua se encontra na passagem do ano. E aí, no final, são três planetas que regem o ano, na verdade, não somente um. Tem um que é o, né, o principal e depois os outros dois auxiliares. Quem já esteve na Índia já deve ter observado que nos templos é muito comum encontrar uma divindade central e duas, uma do lado esquerdo, outro lado direito daquela divindade central. E a gente vê também na própria Trimurti da criação, né? Brahma, Vishnu e Shiva, que Vishnu está no centro, Brahma de um lado, Shiva do outro. Brahma do lado direito, Shiva do lado esquerdo. Então, isso é praxe, né? Tudo nós vemos assim, né? O Gayatri Mantra são Bhubo Vahá Swaha, está falando de três dimensões da consciência, né? E em vários aspectos, tridosha, trigunas, e aí vamos, né? Bom, então são sempre três, e nunca um único planeta absoluto que rege o planeta sozinho. Essa ideia, né, de um absoluto que faz tudo sozinho é uma ideia instalada, né, e espalhada do patriarcado. Tá? Só temos um sol, não temos mais nada, né? Então, anular, né? A maioria por uma única coisa. Então, a gente sabe que à noite tem lua e tem quilhões de estrelas, então, assim, não podemos dizer que é apenas o sol e nada mais, né? Seria cegueira da nossa parte. Então, para o ano que vem, a passagem do ano, a lua estará em touro. E por isso o regente principal, não é isso, Ana? Lua em touro. Por isso o regente principal do ano será Vênus. Como ela vai estar no decanato, ah, qual o decanato que a Lua vai estar? Em Touro, primeiro é Vênus, segundo decanato. E aí, por isso, o segundo regente é Mercúrio. E no Nakshatra Rohini, cujo regente é ela própria, a própria Lua. Então, mudamos de regência para 2020 e isto está trazendo boas notícias para nós. Por isso, convido vocês a quem não pôde participar em 1º de novembro do curso. O curso está disponível na plataforma para quem quiser obter. E aguardem também que teremos logo, logo mais surpresas sobre esse assunto. Então, a astrologia védica é uma astrologia preditiva, né? Muitos astrólogos védicos no mundo estão celebrando o fim da retrogradação de Saturno, que foi exatamente agora, no dia 27. Alguém puder me lembrar, eu coloquei lá a data no grupo, Forever Jyoti, está lá o horário, né, que foi 3 e tanto da madrugada do dia 27 de, de novembro, agora. Tivemos o término da retrogradação de Saturno, e agora, a partir daí, esse momento, ele passou a retornar ao seu movimento normal, direto, normal. Quando um planeta sai de um movimento retrógrado e vai para um movimento direto, ele passa a estar em sintonia com o Sol e a Lua, são as duas luminárias, né? O Sol ilumina de dia, a Lua ilumina à noite, então são as duas luminárias que temos, são o Sol e a Lua. Ele passa a estar em sintonia com o Sol e a Lua, porque Sol e Lua nunca retrogradam. E este é um assunto que estamos aprofundando belamente no curso atual. Quem está participando sabe, nós estamos entrando exatamente nesses entendimentos, né? Profundos, praticamente um curso de cosmologias tivemos nas 2 primeiras aulas,
aulas que ocorreram essa semana agora. É, então, essa compreensão, né, de que a Terra está. Nós não estamos à parte do espaço, nós estamos dentro desse espaço. E por isso estamos ao mesmo tempo sujeitos a todos os efeitos espaciais, como também exercemos efeito no espaço. Alguém está querendo, precisando entrar no espaço sideral. Aqui, pelo menos, está aparecendo para mim que estão todos aqui dentro. Somos em 26. Mas estão me mandando mensagem aqui. Ah, tá. Tá bom. Ok, peraí. Só um minutinho, pessoal. Tá, o pessoal já está contribuindo com o Bhagavad Gita. Então, eu vou baixar o som aqui por isso, tá? Que legal, pessoal. Bem-vindos, bem-vindos. Bhagavad Gita é tudo de bom, é o néctar da imortalidade, é a grande bênção do Senhor Krishna. Jai Sri Krishna Bhagavan. Então, nós aqui, né, estamos nos banhando nessas águas sagradas, que é, inclusive, o tema do nossos ensinamentos da Rainha Kunti. Deixa eu, molhar um pouquinho. Pessoal, me desculpe o meu cansaço. Mês de novembro e dezembro é o mês que eu mais atendo. São os 2 meses, principalmente dezembro. Eu atendo até entre Natal e Ano Novo, que é o que mais o pessoal busca é nesse período, porque de algum modo, fim de ano mexe com a psique coletiva, né? Há um movimento assim forte, né, para todo mundo, devido a vários fatores, e que eu não vou entrar agora nesse assunto, senão vou ficar aqui meia hora falando para vocês sobre isso. Mas a gente vai se encontrar em outros momentos, nós ainda temos lua cheia e lua nova, né, pela frente, e aí eu entro nesse assunto do porquê tanta comoção no fim do ano. Então vamos estudar? Vamos estudar as belíssimas palavras desta rainha magnífica, magnânima, que pôde discorrer seu discurso de ponto a ponto, né, de ponta a ponta, sem em nenhum momento ter sido interrompida, né? Que é a luta nossa de cada dia, poder concluir um raciocínio, poder concluir um pensamento, não é isso? Num diálogo dentro de uma esfera carregada da influência de Kali Yuga, né, dos efeitos de Kali Yuga. E ela pôde, ainda teve tempo. Kali Yuga ainda não havia começado. A Kali Yuga começa pontualmente a partir do, da partida de Parikshit Maharaj, que vem a ser bisneto de Rainha Kunti. Ele é neto de Arjuna, então por isso bisneto dela. Aí, a partir daí, os efeitos de Kali Yuga iniciam ininterruptamente, né? Até os dias de hoje, muito tempo pela frente ainda. E também tem outros temas que se discorrem sobre esse assunto, né? Porque existem yugas dentro de yugas. Então, Kali Yuga ela é longa, mas existem sub-yugas dentro da Kali Yuga. Umas pessoas não sabem disso, não entendem, pensam que é só a Kali Yuga e pronto. Mas nenhum ciclo é feito de uma única forma, de novo esse tema, né? É sempre por várias maneiras, né? Assim como nós temos 24 horas por dia, ao longo do dia, e temos
dentro de cada hora, 60 minutos, e dentro de cada minuto, 60 segundos, não é isso? Então, o tempo, ele é encaixe, né? É encaixadinho, é um tempo dentro do outro, né? É, e a gente sabe que passado, presente e futuro, na verdade, é uma coisa só também, né? O passado passa em memórias dentro de nós, o futuro passa em ideais dentro de nós, né? Projetos, coisas que a gente quer realizar para frente, e o presente está aqui também como um todo, no tempo imediato. Então, nós temos, da mesma maneira, as yugas, Maha Yuga, por exemplo, é constituída de 4 yugas, e cada yuga é constituída também de 4 yugas, cada yuga também tem 4 yugas dentro dela, e cada 4 yugas dessa também tem outras sub-yugas, tá? É um estudo matemático um pouquinho complexo. Nós vemos também isso no próprio mapa individual, quando a gente vê que a gente está passando por um Mahadasha, e se a gente vai ver que esse Mahadasha possui vários subdashas, e cada subdasha tem um sub-subdasha, e cada sub-subdasha tem um outro, até chegar no Dehadasha, né? Que é, não é isso? Né? Que é o dasha mais próximo no tempo em nós. Dashas representa períodos planetários. Então, cada um desses é regido por planetas e por isso é um estudo fino. Aí, nós temos os ensinamentos da Rainha Kunti, que é o que nós estamos fazendo aqui agora nesse presente, para o benefício de todos e para também contribuir com o nosso autoconhecimento. Então, vamos lá. Só um minuto. Ah, o verso 26 é o último, né? E o verso 25 é o penúltimo. Não, é isso? É isso mesmo, o verso 25, que se chama Devoção Pura. Tvai me nanya vishaya matir madhupate sakrit ratin udvahatad adha gange vogam udam vati. Ó Senhor Madhu, quando que Krishna tem 1000 nomes, né? Krishna Sahasranam, tem o Vishnu Sahasranam, Krishna Sahasranam. Krishna tem 1000 nomes, aliás, 1000 nomes é pouco. Um dos nomes dele é Madhu, Madhu, tem um Hzinho antes do U, Madhu. Madhu tem dois significados, né? Madhu, ao mesmo tempo que significa algo muito, muito, muito doce, por isso é que dá a palavra Madhurya, né? Que foi falado no último Katyayani Vrata sobre as raças, os humores, né? Então, Madhu significa extremamente doce. Então, esse é o nome para Krishna. E é natural que ela o chame de doce, porque, afinal de contas, ele está apenas como ouvinte, sendo que ele é o palestrante da Bhagavad Gita, não é isso? E ele está ali como, então, quanta doçura da sua parte, está aqui atentamente, me dando sua total atenção. Se diz que Krishna já estava subindo na carruagem, já um pé já dentro da carruagem e outro ainda no chão, quando ela se aproximou. E ele, então, trouxe o pé de volta para o chão e se dirigiu até ela. E os dois, então, têm esse encontro, face a face, olhos nos olhos. Outro significado para Madhu, incrível que pareça, é a mente. A mente. A mente, ela é também chamada de Madhu no seguinte sentido, de que Krishna mata um demônio chamado Madhu. E por isso ele recebe um outro nome chamado Madhusudana.
que significa aquele que aniquilou este demônio, Madhu. Seria mais ou menos um entendimento diferenciado dessa doçura de Krishna para um outro tipo de doçura material e por isso viciante, que seria análogo mais ou menos à preguiça, né? Ou ao hedonismo, ou àquela filosofia do bem bom, vamos cair de boca, né? Vamos explorar a natureza material, vamos explorar o que há de que se possa ser usufruído, né? Essa gula, preguiça, coisas assim. Então, Krishna, ele como Madhusudana, ele mata o demônio, essa natureza da mente, né? Que se quer se manter na zona de conforto, não quer se mexer. Mexe não, o time está ganhando, né? Por aí. Então, quando ela fala, ó Senhor de Madhu, ela está falando desse Senhor da doçura, né? Desse espírito de doçura, de amabilidade, e também o Senhor de Madhu, ou seja, aquele que subjugou esta mentalidade hedonista, ok? E aí ela fala, assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar, todos os rios, né, desaguam no mar, não é isso? Todos estão descem da montanha, da mais alta montanha, e não tem outro destino senão lançar suas águas no mar. Assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, porque as águas do Ganges são muito fortes. Não tem como impedir, né? Então, existe essa tentativa de impedir o fluxo das águas através das construções das usinas, né? E, com isso, produzir eletricidade, energia, etc. Então, assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar sem nenhum obstáculo, permita que minha atração também, igualmente, se dirija constantemente a ti, sem divergir para ninguém mais, né? Então, aqui ela está falando da questão do 50%, 50%, né? Primeiro, que é o esforço, né? Que a, a mente dela esteja focada, conectada unicamente a ele. Mas, por favor, né? Esse é o 50%, é o esforço dela. Os outros 50% me dê esta permissão, me abençoe para que eu possa nunca me divergir, nunca me distrair, né? Estar sempre atenta em ti. Então, há com isso esse entendimento, ele está aqui dentro desse verso, né? Muito sutilmente. Permite que minha atração se dirija constantemente a ti, sem divergir para ninguém mais, porque este é o mais profundo desejo da alma dela. É o que ela mais deseja. Então, realize este meu desejo. Sozinha, eu consigo um tanto, mas não consigo o suficiente. Somente se você me der a permissão, né? Bondosamente. Por isso, ó Senhor amado, ó Senhor amável, né? Me dê essa permissão. Então, a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a quem nós oferecemos nossas mais humildes reverências, com o coração cheio de gratidão pelo que ele nos deixou aqui como legado, né? Gigante. No momento, porque ele ficou de 65 até 77, 1965 a 1977, 12 anos, e ele realizou todas essas obras, né? Trazendo as explanações dos versos de literatura tão importantes, né? Tão raras, tão preciosas. Então, ele deixou para nós esse legado, ninguém havia feito tamanho seva como ele fez. E por quê? Por esforço dele e porque ele foi abençoado para assim fazer.
Como é que essa bênção chegou até ele? Devido à sinceridade, que é o grande ingrediente, o grande ingrediente, né, que tudo possibilita é a sinceridade. Porque a gente sempre vai ter aquela quedinha por um truque para conseguir mais rápido, né, para atingir logo. Ai, como é que eu não conhecia esse conhecimento há 10 anos atrás? E agora, o que eu vou fazer para conseguir tudo isso? Eu só tenho alguns anos de vida. Isso não existe, né? Isso não existe. É o tempo certo, a hora certa. E o que a gente puder levar daqui será prosseguido adiante. O importante é que tenha conseguido atingir este ponto, né? Este lugar. Esse lugar, ninguém vai te tirar mais. Ninguém, né? Existe às vezes essa fala, né? Não segue, não faz, abandonou. Cada um sabe de si. Cada um sabe, conhece a sua própria história. Então, assim como Kunti, ela sabia a sua própria história. História, entendeu? Mahabharata sabe o que é história. Para Kunti não foi brincadeira, desde o comecinho, lá ainda ela adolescente. Primeiro porque ela é uma princesa, né? Que foi adotada, né, por um rei, né? Que não tinha filhos. Então, um outro rei que tinha filhos é, entregou nas mãos deste outro rei a rainha Kunti pequena, neném, e ela foi cuidada por esse rei que a adotou de forma muito carinhosa, atenciosa, amorosa, como uma verdadeira pérola, uma verdadeira joia, né? Que ela sempre foi, muito fiel. A qualidade de Kunti é a lealdade e a, a disposição para servir. Essa é a grande qualidade de Kunti, né? Total, se colocar totalmente a serviço de um propósito superior, como princesa, depois como rainha, para o esposo com quem ela se casou, para, o, para uma dinastia que precisava ter herdeiros, e lógico, tudo isso estava dentro de um plano divino, um plano superior. Ela então teve os filhos, né, de uma maneira completamente fora do comum, né, de uma forma sobrenatural. Então, tem toda essa especialidade e, logicamente, um lugar de respeito no coração do Senhor Krishna. Então, a perfeição do serviço devocional puro é alcançado quando toda a atenção é voltada para o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Toda a atenção é voltada. Cortar os laços de todas as outras afeições não significa a negação completa dos elementos mais refinados, como a afeição por outrem. Isto não é possível. Um ser vivo, quem quer que seja, deve ter esse sentimento de afeição pelos outros, porque isso é um sintoma de vida. Os sintomas de vida, tais como desejo, ira, ansiedade, sentimentos de atração, etc., não podem ser aniquilados. Somente o objetivo tem que ser mudado. O propósito tem que ser mudado. O desejo não pode ser negado, mas no serviço devocional, o desejo é dirigido apenas para o serviço ao Senhor, em lugar de dirigi-lo para o gozo dos sentidos. A dita afeição pela família, sociedade, nação, etc., consiste em diferentes fases de gozo dos sentidos, né? Que seria, então, a afeição pela família, aquele afeto mais reduzido, só dentro do núcleo familiar. A afeição pela sociedade, ele já se estende
na direção de uma sociedade, né? Pode ser uma sociedade pátria, sociedade Estado, sociedade bairro, sociedade instituição, né? E mais ainda, né? Sociedade-nação, que é o patriotismo. Mesmo assim, essas ditas afeições consistem todas em diferentes fases de gozo do sentido, né? Gozo do sentido, que ele quer dizer, assim, a satisfação sensorial que envolve o ego falso que deseja, de algum modo, ser senhor. Então, traz esses diferentes fases mais sutis, elas trazem também uma satisfação ao ego mais sutil, do tipo assim, ah, olha como eu sou importante, olha o que eu faço por essa pátria, né? E aí a gente vê, né, o caos que, que isso leva, né? Então, mas a mesma coisa, quando ela é convertida em dar satisfação a Deus, que aí é a consciência teocêntrica, né? Que é o fato. O fato é que Deus está no centro. E o que se pratica, em geral, é que o ser humano é que está no centro e a ele deve ser servido, e não o contrário. Sr. Prabhupada costumava usar muito o exemplo da árvore, né? Se vocês molham só as folhas, não quer dizer que ela vai ser nutrida, mas muito parcialmente. Se você encharcar a raiz da árvore, então essa árvore vai ser toda nutrida, né? O tronco, os ramos, tudo vai ser nutrido. Então, do mesmo modo, comparando a raiz a Deus, né? Se a gente direciona a nossa afeição para Deus, tudo mais se torna automaticamente beneficiado por esse ato, por essa atitude. Eu vou avançar aqui um pouquinho. No verso anterior que nós estudamos, desse livro, né? A rainha Kunti orou para que o Senhor fizesse o obséquio de cortar-lhe a atração por seus parentes, as famílias Pandava, que são os seus filhos e netos, bisnetos, e a família Vrishni, que é seus antepassados. Entretanto, abandonar a atração por coisas materiais não é suficiente. Até os filósofos mayavadis dizem: Brahma Satyam Jagam Mithya. Este mundo é falso e Brahman, espírito, é que é real. Nós admitimos isto, mas o qualificamos. Como entidades vivas, desejamos prazer. Esse é um ponto filosófico muito importante. A alma deseja prazer. Prazer significa variedade. Não é possível desfrutar nada sem variedade, porque Deus criou tantas cores e tantas formas para criar prazer através da variedade, porque a variedade é a mãe do prazer. Os filósofos impersonalistas querem negar esta variedade, mas qual é o resultado? Como não se ocupam em serviço espiritual, devocional, eles simplesmente se submetem ao árduo trabalho de austeridades e penitências dolorosas, sem alcançar nenhum resultado permanente. Isso se explica numa prece no Srimad Bhagavatam, 10º canto, lá na frente, nós estamos no 1, né? Vou fazer só a tradução, tá? Ó Senhor de olhos de lótus, aqueles que pensam que estão liberados nesta vida, mas não lhe prestam nenhum serviço devocional, suas inteligências são impuras. Embora aceitem severas austeridades e penitências e se elevem à posição espiritual, alcançando a compreensão do Brahman impessoal, o que é a compreensão do Brahman impessoal? É essa capacidade que, né, raras pessoas possuem, mas ela é completamente óbvia, de que Deus está presente em todas as coisas, inclusive dentro de nós. Isso ainda é uma compreensão impessoal e uma compreensão
por muitos não admitida, mas ao mesmo tempo totalmente óbvia, mas devido a uma cegueira espiritual, resistem a essa compreensão, né? Mas mesmo que você tenha apenas essa compreensão, né, que já é bastante coisa, mas não alcance esse entendimento, essa compreensão de, da origem de toda esta onipresença, que é conhecido inclusive como a onipotência, né? Infelizmente, eles voltam a cair por terem negligenciado a adoração a seus pés de lótus. Então, aqui ele deixa claro, né, o que ela está querendo dizer neste verso e no verso anterior. Então, ele fala da importância da conexão indesviável, o serviço devocional indesviável, chama-se Ananya Bhakti. Basta se apegar a Krishna, basta se apegar a Deus 24 horas por dia, sem desvios. E há muito apelo para os desvios, né? Por isso a importância do controle da mente. Aí depois ele fala esse verso lindo, Chintamani prakara sadmasu kalpa vriksha lakshavritesu surabhiya dipalayantam lakshmi sahasrashata sambramam sevyamanam govindam adipurusham tam maham bhajami, um verso do livro chamado Brahma, daqui a pouco eu lembro. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, Brahma Samhita. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, o primeiro progenitor que cuida, que ao mesmo tempo que é o Senhor primordial e o primeiro progenitor, ele também cuida das vacas e satisfaz todos os desejos em moradas feitas de joias espirituais, rodeado por milhões de árvores dos desejos e sempre servido com grande reverência e afeição por centenas de milhares de deusas da fortuna ou gopis, centenas de milhares de gopis. E aí ele vai falar, Srila Prabhupada, ele vai trazer nessa explanação algumas descrições sobre. Ele abre aqui a janela do mundo espiritual para a gente, nessas explanações, dizendo que existem no mundo espiritual árvores kalpa vriksha, que produz qualquer tipo de fruta que desejemos. A gente está debaixo de uma mangueira, mas se a gente pedir goiaba, vem goiaba. No mundo material, uma mangueira não pode produzir uvas, nenhuma videira pode produzir manga. Mas no mundo espiritual, se pegarmos uma manga de determinada árvore e ao mesmo tempo desejarmos uvas, a árvore também as fornecerá. Esta é a chamada árvore dos desejos, Kalpa Vriksha. Estas são algumas das realidades do mundo espiritual. Neste mundo material, precisamos da luz do sol e a luz da lua, mas no mundo espiritual não há essa necessidade, porque lá tudo é refulgente. Em Krishna Lila, Krishna roubou manteiga e as vizinhas amigas de Mãe Yashoda reclamaram. Na verdade, elas não estavam reclamando, mas estavam, isso sim, desfrutando as formas corpóreas e a brincadeira de Krishna. Elas contaram à Mãe Yashoda: seu filho vem à nossa casa, rouba manteiga. Nós tentamos escondê-la no escuro para que ele não veja, mas de alguma forma ele a encontra. É melhor que você tire seus ornamentos, porque nós achamos que o brilho de suas joias o ajuda a encontrar a manteigueira. Mãe Yashoda respondeu: sim, eu vou tirar todos os seus ornamentos. Mas aí as vizinhas falavam: não, 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 é inútil. Não sabemos como, mas esse menino tem um brilho que provém dele mesmo. Ele pode encontrar manteiga mesmo no escuro, mesmo sem os ornamentos. Então, dessa maneira, compreendemos que o corpo transcendental ele é refulgente, ele é dotado de luz própria. E aqui ele fala mais, né? Nos milhões e milhões de universos existem planetas inumeráveis, cada um dos quais é diferente dos outros por sua constituição cósmica.
Todos esses planetas estão situados dentro da refulgência espiritual chamada Brahma Jyoti. Esse Brahma Jyoti é a refulgência corpórea da Suprema Personalidade de Deus, a quem eu adoro. Então, ele vai aí discursando nessas explanações, nesse significado deste verso. Belamente, é uma explanação longa, né, que ele colocou. Nesses últimos dois versos, ele trouxe bastante assunto para se deliciar e também para se meditar, né? Aqui ele dá um exemplo clássico que mexeu com a mente de todo mundo quando ele trouxe esse exemplo. Uma mulher que esteja apegada a dois homens, seu esposo e seu amante, não pode manter seu apego a ambos. Seu apego ao amante aumentará, embora possa realizar seus serviços domésticos de seu marido perfeitamente, sua mente estará apegada a seu amante. Ela pensará: que horas me encontrarei com ele esta noite? Da mesma forma, se aumentarmos nosso apego a Krishna, o resultado automático disso será desapego ou renúncia a este mundo material. Então, ele traz aqui um método, né? Em que sentido? Continue fazendo suas atividades, vá para o seu trabalho, cuide da sua família, cuide do seu casamento, mas você sabe, dentro de você, que, é, que a verdade é outra. Você está, de fato, apegada aos pés de lótus do Senhor Krishna. Entende? Mas executa seus deveres. Arjuna fez isso, ele foi executar seu dever, né? Foi cumprir seu papel, mas ele tinha Krishna no seu coração, né? Então, da mesma maneira, continue fazendo todas essas. Ninguém precisa largar nada do que está fazendo. Pode prosseguir com suas atividades, mas fazer dessas atividades uma oferenda. Isso foi uma conversa que eu tive com minha filha essa semana. Fazer das suas atividades uma oferenda. Ok, vamos para o outro verso. Já estamos quase 8 horas. E hoje é o nosso último dia de Shanita Passa, então vamos fazer o último verso, né? Ok, vamos lá. Encanto pelas glórias de Krishna. E eu acho que eu consigo compartilhar isso aqui, né? Olha só. Deixa eu ver se dá. Porque a minha teclinha de compartilhamento, ela desapareceu aqui da tela. Achei. Aqui. Que aí a gente pode ler o verso. Esse verso a Ana já leu, em sânscrito, né? Vamos ver a tradução, mais uma vez. É esse que é o medo que eu. Ah, consegue. Pensei que não conseguia mover. Ó Krishna, tem uma teclinha aqui que eu vou apertando, aí vai movendo. Ó Krishna, o amigo de Arjuna, ó líder, quer dizer, Krishna, o amigo de Arjuna, que é filho dela. Tem alguém querendo entrar. És o aniquilador daqueles partidos políticos que são elementos perturbadores na Terra. Rajanya Vamsa Dahanana Parva. Rajanya Vamsa Dahanana Pavarga Virya. És o aniquilador daqueles partidos políticos que são elementos perturbadores na Terra. Tuas proezas nunca se deterioram. És o proprietário da morada transcendental e fazes teu advento aqui para aliviar as aflições das vacas, dos brahmanas e dos devotos. Govinda Godvija
Surarti Haravatara. Haravatara, Avatara é aquele que faz o advento, aquele que vem, advém, né? Vem. Avatara significa aquele que desce. És possuidor de todos os poderes místicos, Yogeshvara Akhila, Guru. E és o preceptor, o guru de todo o universo. E também tu és o Deus Todo-Poderoso. Bhagavan Namaste. E eu te ofereço minhas respeitosas reverências. E assim conclui a última fala nessa, nessa apresentação de Kunti, revelando com transparência seus sentimentos, sem vergonha, sem sentir vergonha, né? Mas com todo respeito e amor. Porque por muitos séculos, isso também é um efeito de Kali Yuga, por muitos séculos, ah, principalmente durante a Era de Áries, e o resquício disso também adentrou a Era de Peixes. A Era de Peixes começou mais ou menos 300, 400 anos depois de Cristo, tá? Só para a gente se situar no tempo. E a Era de Áries era 2165 anos antes. E a Era de Peixes a gente coloca, então, em 300, 400 anos depois de Cristo, coloca também 2160 e poucos anos pela frente, tá? Então, tanto na era, principalmente na Era de Áries, e trazendo essas remanescentes para a Era de Peixes, um, um tipo de olhar sobre o feminino que, em sua essência obscura, é mais ou menos assim. Sinta vergonha de ter nascido mulher. Sim. E nós temos aqui esta força, esse empoderamento da Rainha Kunti, que face a face diante do Senhor Krishna, e sem ser interrompida em nenhum momento, ela revela seu coração sem absolutamente nenhuma vergonha. Não. Então, por isso esse estudo veio para o nosso Shanitapasya, para que a gente possa se purificar deste conceito que não contribui para o avanço da humanidade. É o conceito que, inclusive, freia o avanço da humanidade, né? Ser mulher, ser esta mulher que trouxe ao mundo 5 guerreiros, totalmente comprometidos com o Dharma. Então, da mesma maneira, né? Tudo que possamos trazer ao mundo, não somente filhos, toda a nossa criatividade, toda a nossa expressão, possa ser inspirada por ela. Então, aqui, Srimati Kunti Devi, Srimati significa Mati, normalmente é traduzido como uma mãe, né? Mata, Mati. Mas Mati, na verdade, significa inteligência. Sri, a da bela inteligência. Sri é beleza, uma inteligência dotada de beleza. Srimati Kunti Devi. Devi, uma deusa. É assim que Srila Prabhupada começa a explanação deste último verso deste livro. Dá aqui um resumo do Supremo Senhor Sri Krishna. Ela consegue, através dessas palavras, resumir quem ele é.
Este último verso é um verso que a gente tem que repetir todos os dias. Precisamos repetir. O Senhor Todo-Poderoso tem sua eterna morada transcendental, onde se dedica a cuidar das vacas Surabhi. As vacas Surabhi são vacas celestiais, vacas divinas, que estão continuamente produzindo o Somarasa, que é a bebida celestial, que nada mais é o Amrita, o néctar da imortalidade, que nada mais é que o conhecimento espiritual, esta ciência espiritual. Ele é servido também por centenas e milhares de deusas da fortuna. Ou seja, essas deusas da fortuna não tinham mais o que fazer, né? Não podiam estar ocupadas com outras coisas. Imagina, são todas Srimatis, Devis, são todas carregadas de inteligência e beleza. Então, e também ele vem para resgatar seus devotos, e também ele vem para aniquilar os elementos perturbadores em grupos de partidos políticos e reis que supostamente estão encarregados da administração. Ele é aquele que cria, ele é aquele que mantém, ele é aquele que aniquila através de suas energias ilimitadas. E ele é sempre cheio de bravura, né? E não deteriora em potência. E os brahmanas e as vacas e os devotos são todos objetos de sua especial atenção. Por quê? Porque esses três são fatores muito importantes para o bem-estar geral dos seres vivos. Então, é através desses três que ele mantém toda a criação. Kunti também chama o Senhor Krishna de Krishna Sakha, porque ela sabe que, embora Arjuna, que também é conhecido como Krishna, seja seu filho, e por isso, né, é, afetivamente dependente dela, né, porque ela é a mãe, o Senhor Krishna está mais intimamente ligado a Arjuna do que a ela própria, porque eles são Sakha, amigos. Krishna também é o nome de Draupadi, Krishna. E assim a palavra Krishna Sakha que ela fala também está indicando a relação dele, de Krishna, com Draupadi, que é a esposa dos 5 Pandavas, que inclui Arjuna, Yudhishthira, Bhima, Nakula e Saradeva. E foi ele que salvou Draupadi de ser insultada por Duryodhana e Karna, os quais tentaram desnudá-la diante de uma assembleia onde só participavam homens. Kunti também chama Krishna de Vrishni Rishabha, a criança da dinastia de Vrishni. Foi por Krishna ter aparecido na dinastia Vrishni que esta dinastia se tornou famosa eternamente. Exatamente como a Malásia e as montanhas da Malásia tornaram-se famosas devido ao sândalo que cresce lá. Krishna também é conhecido como destruidor dos partidos políticos ou dinastias reais que, em vez de preservarem a paz na terra, perturbam a terra. Em toda monarquia, o rei é honrado. Por quê? Porque ele é um ser humano e os cidadãos também são seres humanos. Por que o rei é tão honrado? A resposta é que, assim como o mestre espiritual está destinado a ser o representante de Deus, na literatura védica se diz que o mestre espiritual não deve ser considerado um homem comum. Acharyam mam vijnanam navamanyata karhichit. 11º canto. Analogamente, o rei ou o presidente também não deve ser tratado como um ser humano comum. Em sânscrito, o rei também é chamado de Naradeva, que significa Deus em forma humana. Seu dever é como o de Krishna. Como Deus é a entidade viva, suprema do universo, e ele é o mantenedor de todas as entidades vivas, o rei é o cidadão supremo no Estado e é responsável pelo bem-estar de todos, responsável pelo bem-estar de todos, sem exceção. Não existe exceção nesse reino de um rei ou de um líder que possa ser comparado a um Naradeva, né? A um ser humano divino.
E aí ele vai falando mais, fala também dos Vedas, que os Vedas nos dizem que Deus é uma pessoa, Krishna é uma pessoa, e nós também somos pessoas, mas a diferença está em que ele é para ser adorado, ao passo que nós somos os adoradores. O rei e presidente também são pessoas, como os cidadãos, mas a diferença está em que o presidente ou rei é uma pessoa elevada que merece todo o respeito, certo? Mas por que tantas pessoas deveriam adorar outra? Porque essa pessoa está sustentando todas as demais. Ou seja, um líder que não está sustentando todas as demais, ele deixa de ser digno de adoração. E por isso a esses ele aniquila, né? Que é o que ela fala nesse verso, aniquilador. E aí vai também uma explanação bastante longa, certo? E muito erudita, com vários versos de vários outros shastras, outros tratados védicos sendo mencionados no sânscrito e na tradução legítima desse sânscrito. Ele vai, ele fala da relação do leão como rei dos animais, fazendo uma analogia, né? Uma analogia, inclusive, em relação ao esforço de sobrevivência que todos nós estamos sujeitos, não importa em que posição esteja. Ele tem aqui um verso muito interessante, vou falar para vocês. Assim, Pá, Varga e seus componentes, que são as letras Pá, Fá, Bá, Pá e Má, indicam o trabalho árduo, Parishrama, espuma na boca, fenila, frustração, Vyartha, temor, Bhaya e morte, Mrityu. A palavra Pavarga, se ela for dissecada, né, estudando cada letra praticamente, ela é subdividida nessas 5 sílabas, Pa, Fá, Ba, Bha e Ma, que significa, então, Pa, de Parishrama, trabalho árduo, Fá, de fenila, espuma na boca, que é o trabalho árduo, a gente, né? A boca vai espumando, porque vai ficando seca, o corpo vai ficando seca, a gente vai suando no trabalho árduo. Frustração, né? Vem de ba, não, vem de ba, é viarta. E bha, temor, bhaya. E ma, mrityu, morte. Isso se chama pavarga, o caminho das tribulações materiais. Já apavarga, entretanto, indica exatamente o oposto. No mundo espiritual, onde não há trabalho, nem espuma, nem frustração, nem temor, nem morte. Dessa maneira, Krishna é conhecido como Anapavarga Virya, porque ele mostra o caminho para o mundo espiritual. Jai Shani Tapasya, não vou dar continuidade porque por conta do nosso tempo, saindo aqui do compartilhamento, mas aproveitem a energia que nós conseguimos entrar agora nesse momento, nessa 1 horinha aqui juntas, e dão um estudo, estudem agora esses 2 significados desses últimos 2 versos tão importantes, que nós conseguimos concluir graças à administração de Ana Moura, colocando os versos certinhos para cada dia nosso, para que nenhum ficasse de fora, dentro do tempo do Shani Tapasya, que começou em 13 de julho e terminou hoje, 29 de novembro. Concluímos a nossa parte e agradeço do fundo do coração a participação de vocês, a presença de vocês nas lives, queridos e queridas. Vou passar aqui a vez para a Ana falar alguma coisa que ela deseja falar, fica à vontade, Ana. Eu deixei os abertos aqui, eu nem fechei os É, nossos. Obrigada, pessoal. estamos disciplinados até para falar, ouvindo a Rainha Kunti. Você falou já hoje, Bê,
Você fala as coisas que eu vou pensando assim, vão saindo também da sua boca, eu acho muito interessante, assim. Eu escuto ele fala aqui, né, do mestre espiritual. Uma vez eu disse para você que você era minha mestra espiritual, você disse, não, eu não sou, eu sou sua mestra de outras. Mas eu aceito as suas palavras sempre assim, com uma devoção, sabe? Porque a retrogradação de Saturno é um período longo, né? E ela acontece todos os anos. E, e todos os anos a gente tem atribulações, né? Isso é da vida. E ele fala aqui, né? Prabhupada, ele fala de uma forma muito sincera, você falou hoje, né? E ele fala que a gente tem trabalho, mas que a gente tem esse refúgio, e que a gente execute os trabalhos da vida material, e você disse hoje também, né, como uma oferenda. E você disse que conversou com sua filha, e eu conversava isso muito com minha mãe, sabe? Às vezes ela me questionava, que eu não pela crença religiosa dela, né? Porque a fé eu acredito que seja a mesma para todos os seres, né? A gente só a crença religiosa vai diferindo, né? Você não frequenta a igreja, você não frequenta né, com a frequência que ela gostaria, porque eu gosto de todo tipo de igreja, assim, eu acho bom. Mas e eu dizia, mãe, eu tenho muito trabalho por enquanto, e eu ofereço meu trabalho, sabe, assim. E, então, por isso eu pedi, assim, que a Rainha Kunti, a gente estudasse a Rainha Kunti, porque no Mahabharata a gente percebe muito isso dela. Ela trabalhou muito, ela era muito determinada, né? Ela se ofereceu muito para essa família, e no final ela pede a renúncia a isso, né? Tipo assim, ela não pede que ela seja reconhecida como eu dei os filhos, né, a um rei que não podia tê-los. Eu criei filhos da outra que renunciou a criá-los. Ela não reivindica isso, ela oferece tudo, né, e pede renúncia. Isso é assim, é muito inspirador para a gente, né? Porque a gente pensa que a gente está fazendo tudo, né? Mas a gente precisa oferecer, porque é Krishna que está deixando que a gente faça nessa variedade aí, né? Que é a vida material. E hoje, assim, bem cedinho, eu acordei e eu moro assim no miolinho de BH, né? Não é um lugar assim. Ontem até um motorista de Uber me falou que assim, a nossa cidade ainda tem muita árvore. Sim, tem, mas assim, a gente não mora num lugar que é natureza mesmo, assim, né? Que é um abrigo de pássaros, não, mas eu sempre ouço os pássaros de manhãzinha, assim, sabe? Eu presto atenção, e até estava comentando com meu pai que foi sempre um passarinheiro, assim, que está sumindo, que eu não tenho ouvido tanto pássaro cedinho, né? Mas hoje eu ouvi um bem-te-vi e me lembrei de você falando assim, acha que a gente é que está, né, com o Darshana dos planetas, né, das estrelas, acha que a gente é que está olhando para eles estão olhando para a gente, né? Eu vou, eu vou ficar emocionada, eu vou falar rápido. Então, eu pensei, falei com o Shanidev, né? Falei assim, tomara que você esteja aí cantando para a gente, né? Bem te vi, que a gente seguiu o propósito. Ana querida, vai fazer todo mundo cair lagriminha, assim. Linda! Todas lindas aqui. Maravilha, maravilha. Esse é o coração sincero, né? Que não se vergonha de se emocionar. Bem te vi, bem te vi. Que lindo, uma poesia, a verdadeira poesia.
Tá, então tá, queridas. Logo, logo nós vamos trazer surpresas. Vocês vão estar a par logo, logo. Vamos terminar, que já são 8h21 de novo. Nessas últimas aulas foram, né? Todas passaram do tempo que a gente tinha combinado. Mas espero que vocês possam também manter isso. Eu estava começando a levar o Xane Tapassia para a plataforma, mas aí eu mudei de ideia e ele estará disponível para todo mundo que quiser rever as aulas até o final deste ano, tá? E aí eu vou colocar tudo lá disponível novamente, tá bom? No YouTube, para vocês poderem rever as aulas, que quiser, tá? Fiquem à vontade. Às vezes não teve tempo, né? De estar presente, nem de assistir por conta de tantas atividades, tantos compromissos. Quem sabe agora vocês consigam fazer ou revisão ou assistir a- as aulas direitinho. Tá, pessoal? Eu vou dar uma olhada no que vocês escreveram, mas eu tenho que fechar o nosso encontro, tá? Por conta do não ficar muito longo para fazer conversão para YouTube e tudo isso, tá? Então vamos concluir aqui com o nosso coração preenchido de luz deste Sampradaya, dessa Parampara de mestres e discípulos tão magnífica, que nos trazem, renovam nossas esperanças. Namam Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharini, Nivishesa Sunyapadi, Pachachvadesh. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. Até nosso próximo Shani Tapasya no próximo ano.